Olá, queridos amigos, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Fico muito contente de por mais um dia podendo estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Amém? Hoje eu quero te incentivar, quero te impulsionar a respeito de algo muito profundo. É literalmente isso que você leu como título e quer conhecer a Deus? Para alguns, essa pergunta pode até sugerir uma mudança total de vida, né? E para outros, apenas uma curiosidade. Para alguns pode até parecer assim, clichê, né? Já para outros, um despertar. Para você que me diria, bom, eu de certa forma já tenho intimidade com Deus, já obtive experiências significantes com Deus. Amém, glórias a Deus por isso. Eu diria então para você, não entre na zona de conforto. Por quê? Veja só a respeito do nosso querido Moisés, né? A sequência do que foi acontecendo na vida dele. Quando a gente lê Êxodo capítulo 3, a gente vê que o Senhor se apresenta para Moisés lá na sarça ardente, mostrando o objetivo na vida dele. Depois, na sequência da leitura, em Êxodo 33, a gente vê que o Senhor, Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo, como eu estou falando contigo aqui. Deus falava com Moisés, audivelmente. E na sequência do capítulo 33, eu quero ler aqui para vocês, olha só que interessante, do verso 17, né, a seguinte, que fala assim: o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você, Moisés, e eu o conheço pelo seu nome. E Moisés disse: olha a ousadia de Moisés. Então, Senhor, peço que tu me mostre a tua presença gloriosa. Amém? E o Senhor respondeu para Moisés: farei passar diante de você toda a minha bondade, só uma característica de Deus, né? Só um atributo dele, só a bondade. E anunciarei diante de você o meu nome, Javé, né? Deus poderoso, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Só dá uma interpretada no poder de Deus. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim, e quando a minha presença gloriosa passar, eu colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu te tenha passado. Depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. E continuando a leitura, a palavra nos diz, pessoal, que Moisés desceu do monte com o rosto todo iluminado, simplesmente de ter provado da bondade de Deus. Aleluia! Aqui ficou só um pedacinho, pessoal, do que é realmente buscar a face do Senhor. Então, só recapitulando, Moisés é o mesmo homem que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo homem que ficou 40 anos com um povo rebelde no deserto, descendo maná do céu, pão vivo, todo dia caindo do céu para alimentar aquele povo, né? Aquele povo que ali simplesmente a roupa crescia junto com o corpo, não envelhecia, o sapato crescia juntamente com o pé, né? Não rasgava. Durante 40 anos isso aconteceu. A água saía e brotava da rocha para o povo beber. E era o mesmo povo que murmurava, que reclamava, que estava cansado de comer pão, queria comer outra coisa. Então você vê como que é distinto a glória de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus para com o homem e, né, ali simplesmente a gratidão do homem para com Deus. Então aqui é minha pergunta para você novamente: você quer conhecer a Deus? Amém? Moisés começou a conhecer a Deus desde lá do tempo da sarça ardente, né? E o processo que foi acarretando na vida de Moisés, o processo que foi acontecendo para amadurecer aquele homem, ele teve cada dia mais fome e sede de Deus. Quando a gente lê as bem-aventuranças, Jesus deixa muito bem claro: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos, saciados. Então, é um comportamento que eu e você temos que ter. Se você tem fome e sede de conhecer a Deus e você busca a Deus, certamente você vai ser cada dia mais íntimo de Deus. Amém? Então por que eu quero enfatizar nessa pergunta para a gente assim se aprofundar nisso? Porque se você não tiver em seu coração o desejo,
o prazer, a satisfação em querer conhecer a Deus cada dia mais, você corre o risco de que ele estagnar no caminho. Isso é exatamente isso que eu estou dizendo. Então, como que eu faço, uma pergunta assim básica? Como que eu faço para conhecer Deus a cada dia mais, então? Vamos para a palavra de Deus? Vamos ver o que o Senhor nos indica, o que Ele nos ensina através da palavra? Porque o nosso norte e o nosso indicador é a palavra, igreja. Temos que estar fundamentado na palavra, para assim, então, a gente ser próximo de Deus. Olha que Tiago, ele foi feliz em escrever através do Espírito Santo de Deus, no capítulo 4, e eu quero ler para você do 7 até o 10. Ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Tá vendo? É um comportamento meu e seu primeiramente, não de Deus. Eu e você temos que sujeitar a Deus, submeter-se a Deus. E resistam ao diabo, ou seja, as ofertas do mundo. Resistam, E ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aqui está a resposta. Eu tenho que me aproximar de Deus primeiro. E Deus vai me responder se aproximando de mim. Amém? Está escrito. Então, lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Peraí. Tá meio contradizendo? Não, igreja, é literalmente isso que a palavra está ensinando. De vez de sorrir, você tem que chorar. Por que ele está dizendo isso? Vamos interpretar isso daqui? Vamos trazer a realidade da leitura? Submetam-se a Deus. Devemos obedecer os 2 mandamentos desse versículo aqui na ordem. Primeiro, devemos submeter a Deus abandonando o nosso orgulho egoísta. Sujeitar-se ao Senhor, igreja, também implica em revestir-se de toda a armadura de Deus. Uma imagem que inclui tudo, literalmente tudo. Desde depositarmos a nossa fé em Deus, a mergulharmos na verdade da palavra de Deus. Temos que ser conhecedores da palavra. Sabe, Paulo deixa muito bem claro lá em Efésios 6, é muito importante você ler, a partir do verso 11 ali, ele fala sobre revestirmos de toda a armadura de Deus. Por que é importante a gente se revestir da armadura de Deus? Para suportarmos. Para que a gente possa estar firmes contra todas as astúcias ciladas de quem? Do nosso adversário, do diabo. Então, presta atenção, como é importante a gente ser conhecedor da palavra de Deus para termos as ferramentas corretas de se aproximar de Deus, amém? Quem não lê a palavra não tem conhecimento, isso é óbvio. Se você for ver, no sentido mais básico da humanidade, um médico não pode se formar se ele não lê. Se ele não se aprofunda nos estudos para poder exercer a sua função, se transformar num médico de excelência. Um advogado não pode julgar uma ação, trabalhar para o seu contratante, se ele não sabe, não domina a lei. Ele tem que ler muito para ele poder saber tudo a respeito da lei. Então, se ele não tem a leitura, se ele não tem o conhecimento, logo ele não é advogado, certo? A mesma coisa é nós com Deus. Se a gente não lê a palavra de Deus, como a gente vai conhecer a Deus? Então, a pergunta que eu faço para você lê a palavra? Você tem um tempo de você ler, você tem um tempo de tirar para orar, você tem um tempo para você jejuar, você faz isso da sua vida? Se a resposta é não, igreja, hoje é o dia que você precisa mudar isso na sua vida. Para quê? Para que você possa ser íntimo de Deus. Porque se você não tem essa conduta, se você não tem esse tipo de viver, é impossível você alcançar a grandeza de Deus. Por quê? Porque você não busca. E se você não busca, você não encontra. A palavra é clara, aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Amém? Aquele que pede, recebe. Ou seja, é uma ação e uma reação. Então nós estamos no mundo terreno, no mundo físico, e a gente está sendo subjugado pelo mundo espiritual. Então se a gente não tem um posicionamento, se a gente não se posiciona diante do Senhor da maneira correta, dificilmente a gente vai ter resposta, vai obter resposta de Deus. Por quê? Porque a gente não se comporta do modo certo. A gente não faz da maneira correta, a gente nem tira um tempo para ler as escrituras, para orar, para clamar. Aí que entra, igreja, aí que entra o grande problema da humanidade hoje, as pessoas correndo atrás de profetas. É a mesma coisa quando Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, monta para mim aqui, uma tenda que eu vou morar no meio do povo. Sabe o que o povo disse? Não, Deus morar aqui no nosso meio, meu Deus. Não, Moisés, faz o seguinte, a gente fala para você e você fala para Deus. Olha só, eles queriam um homem como intermediador para com Deus.
Ou seja, Jesus veio e nos abriu o livre acesso diretamente para o Pai. E hoje acontecem as mesmas coisas. Quantas pessoas correndo atrás de profecia? Eu vejo os vídeos assim, quando o título tá assim, revelação, lota de gente. Por quê? Que é tudo assim, ó, facinho. Quer que as coisas caiam tudo no colo. Igreja, isso não existe. Por mais que Deus usa profetas, eu não tiro o mérito, não tiro, porque eu sei que Deus fala mesmo, já me usou muitas das vezes para falar com as pessoas, mas não é assim que funciona, né? Você entrou numa live, Deus já vai falar contigo, né? Você quer entrar para ouvir aquilo que você quer. E não é assim que funciona, igreja. Por quê? Nós temos que ser conhecedores da palavra. Amém? Você tem acesso a Deus. Jesus morreu por você. Não foi só para ciclano, fulano e beltrano, foi para todos. Então todos que creem em Jesus e recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Entra lá em João 14, quando você lê que Jesus fala muito bem claro, aquele que me ama é aquele que obedece a minha palavra. Obedecer a palavra é o quê? É ter uma vida de santidade, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de jejum, é ter uma vida de propósito, em oração, né? Buscando a leitura da palavra de Deus. Isso é o que ama Deus. Isso é quem ama Jesus Cristo. Se você faz isso, você comprova que você ama Jesus Cristo. E o que Jesus traz como resultado em João 14? Nós moraremos nele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus morará dentro de mim, de você, homem pequeno, mortal, mas sim, esse é o amor e a compaixão de Deus, de viver dentro de nós. E você acha que Deus não vai fazer tudo por nós? Se a gente não viver uma vida de santidade, uma vida de propósito? Claro que vai! Amém? Glórias a Deus. Então não caia nos enganos, não caia nas fantasias, né, que simplesmente você não deve fazer nada. Pelo contrário, você tem que fazer tudo, como nós lemos ali. Tudo, inclui tudo. Revestir das armaduras de Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de santidade, ter uma vida de se abster das coisas que nos corrompem. Tudo isso temos que ser praticantes. Amém? Porque a palavra nos instrui. Segundo, nós devemos resistir a qualquer tentação que o diabo lança também em nosso caminho. Então o maligno não terá outra escolha. Lembra de Jesus quando estava sendo tentado? O próprio Espírito de Deus levou Jesus, né, ao deserto, onde ele estava de jejum ali por 40 dias, e o diabo se apresentou diante de Jesus. E ali o que o diabo quis fazer com Jesus? Primeira coisa, quis mexer sobre a identidade dele. Jesus sabia ou não sabia que ele era filho de Deus? Claro que sabia. E o que o diabo quis fazer para ele? Quis mexer na identidade dele, ver se balançava ele, se dava dúvida nele. Pelo contrário, Jesus respondeu pela palavra. Aí Satanás vai para outro ponto, na fome. Bom, Jesus está com fome, 40 dias sem comer, e ele vai, transforme a pedra em pão. Jesus poderia ou não poderia? Era só abrir a boca que transformaria. E que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, ele sabia que estava com um propósito do jejum. Amém? E ele respondeu Satanás pela palavra. Aí Satanás vai falar, poxa, eu não consegui pegar ele na identidade, não peguei ele na fome. Sabe o que eu vou fazer agora? Vamos pegar ele no dinheiro. O que Satanás fez? Levou Jesus no cume, lá no alto, e mostrou todo o esplendor da terra, toda a riqueza da terra, e falou assim, se você se prostrar diante de mim, como isso tudo me foi dado, eu entrego para você. E o que Jesus fez? Afasta-se de mim. Por quê? Porque Jesus estava totalmente fundamentado na palavra. E quantas pessoas hoje não caem? Através da soberba, através da arrogância, através do dinheiro, da fama, do sucesso. Quantas pessoas não são reprovadas nesses quesitos que eu acabei de falar que Jesus passou? São reprovados. Por quê? Porque não estão fundamentados totalmente na palavra. Não vive literal a palavra. Então, pessoal, temos que resistir. E a palavra diz muito bem claro que Satanás se afastou por um tempo de Jesus. Ou seja, ele não desiste, ele ia voltar. E na nossa vida não é diferente. Se você vencer uma etapa, pode esperar que vai ter outra. Mas se você está fundamentado na palavra, você tem vitória. Amém? Glórias a Deus por isso. Então o maligno não vai ter outra escolha a não ser o quê? Fugir de nós. Porque nós pertencemos ao exército do Deus vivo. Glórias a Deus. Então vamos lá, continuando. Aproximem-se de Deus e ele se chegará a vós. Aqui é literalmente uma conduta, um comportamento, um posicionamento. Amém? Nosso Deus está esperando que nós nos apresentemos a Ele. Se você se aproximar de Deus com humildade, com sinceridade, com verdade no coração, que você quer conhecer a Deus, que você quer ter uma vida de intimidade com Ele, né? Ele vai se apresentar para você. A palavra está garantindo isso. Deus está sempre pronto para aceitar eu e você. Aqueles que realmente se chegam a Ele, né, com a pura vontade de querer travar um relacionamento com Deus. Tem que ser verdadeiro, porque Deus esquadrinha o coração, não só as intenções.
de intenções você pode ter as melhores, mas se você não tem um comportamento adequado e um coração sincero, de nada vale. Amém? Porque Deus esquadrinha o seu coração, a verdade, lá no profundo. Então, para isso, veja a sequência do texto, que ele vai dizendo: limpai-vos as mãos, purificai-vos o coração, e aqueles que estão em duplo ânimo são aqueles cristãos que têm o seu coração, o amor dividido entre Deus e o mundo. Então, como posso dividir entre Deus e o mundo? É muito simples de a gente entender, igreja. É fácil a gente saber. Uma perguntinha básica: onde está o teu coração? Em que você mais se alegra na sua vida? O que mais te satisfaz na vida? Onde está o seu real prazer? São nas coisas terrenas que a gente pode classificar: dinheiro, sucesso, fama, viagem, carro, casa no campo, chácara, sítio, amém? As amizades e as reuniões, aonde está o seu maior prazer? O que o seu coração mais arde de vontade? São essas coisas que eu acabei de dizer para você? Se são, sinto muito te dizer, você está equivocado. Dificilmente você vai travar um relacionamento profundo com Deus. Por quê? Porque seu coração está em coisas terrenas e não nas eternas. Você está entendendo? É um versículo muito básico, Mateus 6,33. Grava isso no seu coração. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. Estamos falando de mundo espiritual, estamos falando de eternidade. E todas estas coisas, o que são estas coisas? As terrenas, as secundárias, Deus vai acrescentar na sua vida, vos serão acrescentadas. E quem que acrescenta? Deus. Então ele acrescenta o que ele quer, o que ele sabe que você pode suportar, o que ele sabe que você não vai se corromper. Amém? E mesmo assim corre o risco ainda, do ciclano, do fulano, do beltrano se corromper. Por quê? Porque não cuida do coração. Então, pessoal, na sequência, que haja lágrimas. Aqui a gente vai entrar por que está dizendo para a gente chorar, se lamentar. O profundo pesar, que está dizendo aqui, a tristeza. Quando o cristão que caiu em pecado, igreja, ele responde ao chamado de Deus ao arrependimento. Ele deve pôr de lado o que? O riso, a alegria, para refletir no quê? Na sua conduta, no pecado, como o quê? Com uma genuína vergonha. Paulo diz muito bem claro em 2 Crônicas, eu quero ler para vocês, porque é importante vocês saberem isso. 2 Coríntios 7, do partido 9 até o 10, Paulo diz assim: agora, porém, eu me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por causa da tristeza, por nossa causa, A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Igreja, arrependimento e remorso é distinto, tá bom? A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? Morte. Olha o que Paulo está dizendo. Então é muito importante que neste versículo aqui, o riso se refere a uma farra imoral, em que as pessoas celebram seus pecados na tentativa do quê? De esquecer-se do juízo de Deus. Então o cristão nunca deve rir do pecado, pelo contrário, a tristeza do cristão leva o quê? O arrependimento. O arrependimento leva ao perdão, e o perdão leva o quê? A verdadeira alegria com a reconciliação de uma pessoa com Deus. Amém? Salmos 32 é muito profundo. Eu quero ler para vocês aqui, que é o Salmo de Davi. Davi diz assim, para mim e para você: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva mais em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. Olha o resultado de quem não pede perdão. E eu gemia o dia inteiro, dia e noite. A tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água do calor do verão. Finalmente confessei a ti, Senhor Deus, todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Eu disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que foram fiéis, orem a ti enquanto há tempo. Olha só o que Davi está dizendo para mim e para você. Todos que forem fiéis a Deus, orem a Deus enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meus esconderijos. Tu me guardaste da aflição e me cercas de cântico de vitória. Igreja, tem algo muito profundo aqui que eu posso trazer para você, que é o seguinte: para que não se afoguem quando vier a inundação. Lembra de Noé? Noé construiu a arca diante do direcionamento de Deus, ninguém acreditou. O que aconteceu? Veio o dilúvio, todos morreram, menos a família de Noé.
A mesma coisa é agora. Jesus está voltando, Jesus está prestes a voltar, igreja. Os sinais estão mostrando. Não há mais tempo. Olha que só que Davi está falando. O tempo está se encurtando. Busquem, orem a Deus, peçam perdão enquanto está tempo. Quanto ainda dá tempo. Transforme sua vida através da palavra de Deus enquanto ainda dá tempo. Por quê? Porque Jesus vai voltar. E quantos ficarão? Quantos serão pegos de surpresa? Por quê? Porque enquanto tinha tempo de se arrepender e de ter uma vida digna com Deus, não buscaram primeiramente as coisas terrenas. E quando Jesus voltar, e aí? Vai oferecer o que para Jesus? Carro, dinheiro, mansão, sucesso, fama, vaidade? O que nós vamos mostrar para Deus? Eu vou mostrar um coração íntegro, um coração temente ao Senhor, que praticou as boas obras aqui na terra e fez segundo a vontade de Deus. É isso que nós temos que entender. Amém? Então o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, Davi, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. É o que nós estamos conversando hoje. Olha o que Deus está falando para Davi, que as pessoas não podem ser como o cavalo e a mula, que têm rédeas, né? Que não têm entendimento, não buscam na palavra e são controlados por outras pessoas, que são levados que nem o vento que empurra as folhas para qualquer canto. Essas pessoas que não têm entendimento da palavra buscam em qualquer canto e acreditam em qualquer coisa. Acreditam em qualquer profeta, tudo que dizem acredita que é verdade. Por quê? Porque eles não têm entendimento da palavra. Deus deixa muito bem claro, igreja, isso funciona em todas as áreas de nossas vidas, né? O povo perece por falta do quê? De conhecimento, de entendimento da palavra de Deus. Por isso que o povo perece. Porque se soubesse da palavra de Deus e praticasse a palavra de Deus, seria tudo muito diferente. Veríamos que nem o tempo que Salomão, no início ali da sua vida com Deus, após assumir o reino de Davi, foi maravilhoso o reinado dele. Por quê? Porque foi tudo, ele conduziu o povo o quê? A ser conhecedor da palavra de Deus. E todos viveram coisas excelentes, igreja. Não tinha mais tanta diferença, não tinha mais fome, não tinha mais tristeza entre aquele povo, porque todos eles eram abastados, todos eles eram tementes a Deus, e se compartilhava entre eles ajuda mútua. Então, isso é o poder de Deus atuando no povo, mas quando o povo não busca a palavra de Deus, quando o povo não quer conhecer a Deus, não se dispõe da sua vida, do seu tempo para buscar a Deus em oração, em santidade, em jejum, em leitura da palavra, então o que acontece? É o sentido contrário, as pessoas perecem, as pessoas sofrem, é pandemia, é desgraça, é um monte de doutrinas terríveis que estão sendo aplicadas sobre, né? A gente sabe de um monte de coisa que está entrando nos lares e destruindo as famílias, não é verdade? Então aqui, o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos, gritem de alegria todos vocês que têm um coração íntegro. Amém? Glórias a Deus por isso. Olha só que palavra maravilhosa para nós aplicarmos na nossa vida. Então, humilhai-vos. O homem que se submete ao Senhor, ele será exaltado de um modo que ele jamais poderia ser. Isso basicamente refere-se à relação espiritual de uma pessoa com Deus. Então, para finalizarmos a conversa de hoje, né, finalizarmos aqui o entendimento dessa palavra, você realmente quer conhecer a Deus? É uma pergunta. Você quer ser mais profundo com Deus, como está lá em Ezequiel, andando sobre o rio do Espírito, cada vez se aprofundando mais em conhecimento, em experiência, em sabedoria, em amor, em santidade? Você quer isso para a sua vida? Ou quer saber sobre Deus somente pela leitura e as experiências por outras pessoas? Então o que você quer? A escolha é sua. Se realmente você queira ser íntimo do Senhor, aqui fica a minha dica. Avalie primeiro como está o seu coração. Seja sincero. Olha o que você está fazendo da sua vida. Olha o que você está praticando na sua vida. Após isso, arrependa-se de todos os teus pecados, de todos os teus medos, de todos os teus bloqueios, de todos os seus desejos desenfreados pelo mundo, todas as tuas culpas que às vezes te bloqueiam de chegar a Deus por vergonha. Elimina tudo isso, peça perdão a Deus de tudo isso, sujeite-se a Deus e sendo assim Deus vai se revelar a você cada dia mais e você vai ser íntimo do Senhor como Moisés foi, como Elias foi, como Davi foi. Porque, igreja, a aliança que esses homens que fizeram coisas miraculosas através do poder de Deus, eles estavam sobre uma aliança que é inferior à nossa. Mas olha que distinto, se eles estavam sobre uma aliança inferior à nossa e puderam viver coisas extraordinárias com Deus, por que o homem hoje dificilmente vive isso? Por quê? Porque está se corrompendo, está alimentando mais as coisas terrenas do que as espirituais, está vivendo mais para o mundo do que para Deus.
Essa é a única diferença. Única diferença. Então, se você quer ser a diferença nesse mundo, se você quer realmente conhecer a Deus como Deus é, aqui fica a minha dica. Humilhe-se diante do Senhor. Peça perdão a Deus de todas as suas vaidades. Coloque o seu coração e busque primeiramente o reino de Deus e você vai ver a diferença na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, no meio do teu convívio. Tudo vai mudar, igreja. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar porque você vai passar a ser obediente a Deus. Deus vai se agradar de você. Vai estar lá em João 14, que Deus vive dentro de você. Vai estar lá em João 17, que Jesus fala assim: Pai, assim como eu sou um contigo, assim eles são um comigo. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz, vocês farão também, farão coisas maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus deixou a ordem para mim e para você. Então, se você realmente foi tocado por esta palavra, eu quero que você encurve a tua cabeça, se possível for, você feche os teus olhos, se possível for, ou medite no que eu vou falar para você e ouça que eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, Pai, esta palavra nos confronta, Senhor. Essa palavra, Senhor, nos impulsiona, Senhor, a nos arrepender, a nos humilharmos diante do Senhor, porque, Pai, é o melhor que possamos fazer neste mundo, Pai, é poder nos arrepender de todas as nossas vaidades, de todos os nossos conflitos internos, que muitas das vezes impede de nos achegarmos a Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra é muito clara, Senhor, que temos que buscar primeiramente o Teu reino, a Tua justiça, Senhor, a verdade da palavra, e todas as demais coisas vai ser acrescentado em nossas vidas. Eu te peço agora, querido Senhor, através dessa vida que está me ouvindo, Pai, através dessa pessoa, Senhor, que está com o coração, Senhor, Pai, sendo preparado, Senhor, para receber o perdão, Pai, que todas essas pessoas possam ser, Pai, ser tocadas por Ti, Espírito Santo, para que possam, Senhor, Pai, se arrepender de todas as vaidades, se arrepender de todas as coisas errôneas da vida, Senhor, para que possam realmente se posicionar, Senhor, diante do Senhor e reconhecer a Ti como Senhor e Salvador, e poder serem praticantes da palavra. Pai, tira agora toda a preguiça, tira agora, Senhor, Pai, todo o comodismo, tira agora, Senhor Deus, toda a vaidade da mente, tira agora, Senhor Deus, todo, Senhor Deus, desejo desenfreado pelo mundo da vida dessa pessoa que está me ouvindo nessa noite, nesse dia, nessa tarde, não importa onde ela esteja, Pai, porque o Senhor conhece a cada um, Senhor Deus, no íntimo e no profundo do coração. Pai, o Senhor sabe a sinceridade dessa pessoa que está ouvindo a minha voz hoje. Pai, toca no coração dela, perdoa os pecados, Senhor, dessa pessoa, Senhor Deus, traga um novo caminhar, Senhor Deus, como está lá em Salmos 32:8, que o Senhor conhece a cada um de nós, que o Senhor instrui um caminho para nós, que o Senhor vai nos aconselhar sobre esse caminho e o Senhor vai sempre estar supervisionando a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa ter uma vida transformada e que ela possa ser vaso de Deus na vida de outras pessoas. Pai, a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Pai, em nome de Jesus, que todos, Pai, que estão me ouvindo, possam verdadeiramente querer Te conhecer, ter o desejo de Te conhecer, ter a fome e sede de justiça, porque elas serão alimentadas por Ti. Em nome de Jesus, tira todas as escamas, Senhor, de engano, tira todas as escamas, Senhor, que escravizam essas pessoas, Senhor, em falsas doutrinas, Senhor. Tira agora, Senhor, toda, Senhor, fantasia, Senhor, que o mundo tenta impor sobre as pessoas, Senhor, de mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus, que elas sejam, Senhor, impulsionadas por Ti, Senhor, e possam ser conhecedoras, meu Deus, da palavra e possam ser praticantes. Sendo assim, Pai, nós construiremos, Senhor, Pai, sendo uma sociedade melhor até que Tu venhas nos buscar. Assim eu oro, assim eu clamo a Ti, Senhor, por cada um dos ouvintes, em nome de Jesus, e todos que recebem esta palavra digam amém, graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.